Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas integrais indefinidas utilizando as funções trigonométricas. Então, não vamos perder tempo. Vamos começar logo nossa aula e, apresentando dúvida, não deixe de nos enviar as perguntas para que a gente possa tentar saná-las na medida do possível. Bom, nós temos aqui, em primeira mão, que há uma observação muito importante. Esta observação se dá é que o seno de A vezes cosseno de B, ela é dada por 1/2 do seno de A mais B mais seno de A menos B. O cosseno de A vezes cosseno de B é 1/2 do cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. E o seno de A vezes cosseno de A seno A seno B é 1/2 do cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. Então, vejamos o primeiro exemplo, onde ele pede para calcular a integral do seno de 3x vezes o cosseno de 2x dx. Se você observar, essa expressão ela está aqui no item 1. E, neste caso, o que nós vamos ter que é 1/2 do seno de A mais B mais seno de A menos B. Então, vejamos como proceder neste caso. Para responder esse item, a primeira coisa nós vamos observar o que nós tínhamos lá no início da explicação com respeito ao seno vezes o cosseno. Seria escrever o quê? 1/2 do seno de A mais B, ou seja, a soma de 3x mais 2x, somado com o seno de A menos B, ou seja, 3x menos 2x. Isso tudo dx. Ou seja, esta integral vai ser 1/2 da integral de quem? Do seno de 5x dx, somado com 1/2, lembrando que o meio está antes de toda a expressão, da integral do seno 3x menos x é x. Esse aqui está muito fácil de resolver, mas vamos aqui para o seno de 5x. Eu poderia simplesmente colocar a resposta para vocês, mas eu vou fazer aqui uma parte, vou mostrar como responder esse item, lembrando que os outros você pode estar fazendo da mesma forma como está fazendo aqui. Faça U igual a 5x. Você vai ter aqui que du é igual a 5 vezes dx. Ou seja, a expressão acima aqui, ela passa a ser dada por quem? Por 1/2 da integral de quem? Olha, o seno de 5x vai ser trocado pelo seno de u. Só que dx, se você olhar, é du sobre 5. Então, posso colocar aqui o 5 dividindo du, mais 1/2 da integral do seno de x dx. Ora, aqui você vai ter 1/2. Olha, vamos multiplicar o 5 vezes 2, dá 1/10 da integral do seno de u. Só que um detalhe importante, a integral do seno de u é menos o cosseno de u, somado com 1/2 seno de x é dado pelo menos o cosseno de x, somado com k. Vamos aqui, não podemos esquecer que o u é 5x, então aqui vai ficar menos o cosseno de 5x sobre 10, menos 1/2 do cosseno de x, ou cosseno de x, sobre 2, somado com k. E aí você tem a sua resposta, tá ok? Bom, vamos voltar aqui aos nossos slides. Nesse próximo slide, nós temos aqui o exemplo 2, onde ele coloca cosseno ao quadrado de x dx. A gente já resolveu de outras maneiras esse cosseno ao quadrado.
tá? Mas aqui a gente vai se utilizar, e o cosseno ao quadrado é o cosseno de x vezes o cosseno de x. Então ficaria 1/2 do cosseno de a mais b, ou seja, de x mais x, mais o cosseno de a menos b, ou seja, o cosseno de x menos x. Então, vamos lá ao nosso cálculo. Quando eu olho para essa expressão, o que eu posso fazer aqui é colocar como sendo o cosseno de x vezes o cosseno de x dx. Como eu coloquei para vocês, essa expressão ela pode ser escrita como sendo 1/2 de quem? Do cosseno de x mais x mais o cosseno de x menos x, isso dx. Logo, esta expressão você pode escrever como sendo 1/2 da integral de quem? Do cosseno de 2x dx mais 1/2 da integral do cosseno de 0 dx. Uma coisa aqui importante é que toda vez que você tiver nessa integral um cosseno ou um seno, se aqui você tiver um número diferente de 1, esse número fica como um divisor. Ou seja, você vai ter aqui que colocar ele como divisor, aqui no caso o 2. Ó. Se fosse 5, ficaria 5 dividindo. Mas aí ele coloca qual é a integral do cosseno de x? É o seno de 2x mais 1/2. Se você pegar o cosseno de 0, é 1. Portanto, a integral de 1 é x, somado com k. Portanto, aqui você tem o seno de 2x sobre 4, mais x sobre 2, somado com k. Bom, vamos para o próximo item. Nesse próximo item, você tem o exemplo 3, onde ele coloca a integral do seno de 3x, seno de 5x. Se você olhar aqui, ó, seno vezes seno é 1/2 do cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Então, nós vamos proceder, neste caso, para fazer este conceito. Então, vejamos como proceder. Bom, procedimento, você colocar aqui 1/2, você vai pegar primeiramente o cosseno da diferença. Você tanto faz você colocar o 3x como o 5x primeiro. Lembrando que o cosseno é uma função par. Então, vou colocar aqui primeiro o 3x menos 5x menos cosseno agora da soma de 3x mais 5x. Isso dx. Aqui você vai ter 1/2 a integral. O cosseno de 3x menos 5x dá menos 2x. Ou você já pode colocar mais 2x. Lembrando que a cosseno é uma função par. Dx menos 1/2 da integral do cosseno de 8x dx. Como eu falei para vocês, aqui você já tem 1/2. O cosseno de 2x vem para como divisor. A integral do cosseno é o seno, no caso de 2x, menos 1/2. Você vai ter o 8 aqui, ele desce, vem dividindo. Calcula a integral do cosseno, é o seno, no caso de 8x, somado com k. Portanto, aqui você vai ter seno de 2x sobre 4, menos seno de 8x sobre 16, somado com k. E aí eu concluo mais essa questão, tá? Vamos voltar aos nossos slides. Nós temos o exemplo 4, calcular o seno ao cubo de x dx. Então vejamos como proceder neste caso. Antes de darmos início à resolução por completo, vamos lembrar aqui que seno ao quadrado de x é igual seno de x vezes o seno de x. Nós acabamos de responder uma questão parecida. Isso aqui é a mesma coisa de 1/2 do cosseno x menos x
menos o cosseno de x mais x. Ou seja, nós temos 1/2 do cosseno de 0, que é 1, menos o cosseno de 2x. Ou seja, nós temos aqui 1/2 menos o cosseno de 2x sobre 2. Bom, mas eu quero o seno ao cubo. Ou seja, isso aqui é o seno de x vezes o seno ao quadrado de x. Ou seja, você tem o seno de x multiplicado por 1/2 menos o cosseno de 2x sobre 2, o que nos dá o seno de x sobre 2, menos seno de x vezes o cosseno de 2x, dividido por 2. Se você olhar o seno vezes o cosseno de 2x, você vai lembrar aqui do primeiro item que foi colocado. Portanto, vamos aqui para o cálculo da integral do seno ao cubo de x dx. Aqui fica igual a quem? A integral do seno de x sobre 2 dx, menos a integral do seno de x vezes quem? O cosseno de 2x sobre 2. Bom, se você para aqui para ver, essa integral aqui vai ficar menos o cosseno de x sobre 2, menos 1/2 da integral do seno de x vezes o cosseno de 2x. Se eu responder aqui, eu tenho o meu resultado que eu estou procurando. Então, aqui você vai ter menos o cosseno de x sobre 2, menos 1/2. Esta integral eu posso colocar como sendo o quê? 1/2. Aí você tem que lembrar que quando você tem seno vezes o cosseno, você vai ficar com o seno da soma de x mais 2x, mais o seno da diferença de x menos 2x. Fecha, dx. De posse desse resultado, o que é que eu posso encontrar aqui? Isso aqui vai ser igual a menos o cosseno de x sobre 2, menos 1/4 da integral de quem? Do seno de 3x dx, menos 1/4 do seno de menos x. A integral, desculpa, dx. Bom, aqui você vai encontrar menos o cosseno de x sobre 2, menos 1/4. Já vou aqui perceber que esse 3 fica como divisor. A integral do seno é menos o cosseno, nesse caso 3x, menos... Lembrando que o seno aqui é um arco, um seno é a função ímpar. Portanto, o seno de menos x é menos o seno de x. Com esse menos dá mais 1/4. Só que a integral do seno é menos o cosseno de x, somado com k. Portanto, o resultado que eu vou encontrar aqui é menos o cosseno de x sobre 2, menos 1/4, vou botar aqui do jeito que eu botei o outro, menos o cosseno de x sobre 4, mais, porque menos por menos que vai dar mais, 1 sobre 12 avos do cosseno de 3x, ou cosseno de 3x sobre 12. Se você quiser organizar aqui melhor, tira-se o MC desses dois termos, você vai encontrar menos 3 vezes o cosseno de x sobre 4, mais o cosseno de 3x sobre 12. E aí eu encerro mais essa questão. Vamos ver se nós temos... Opa! Vamos voltar aos nossos slides. Temos ainda a quinta questão, o item 5. Calcular a integral de π, de menos π até π, do cosseno de nx, cosseno de mx dx.
sendo m e n naturais não nulos. Então, é 1, 2, 3, 4 e aí segue indefinidamente. Então, vejamos como fazer esse cálculo. Para início aqui, como eu tenho cosseno vezes cosseno, isso aqui vai ficar menos π até π de quem? De 1/2 do seno da soma. Já vou colocar aqui o n mais mx, porque ficaria nx mais, melhor, aqui é cosseno, né? Ficaria o cosseno, vou botar aqui nx mais mx, mais o cosseno de quem? De nx menos mx, fecha colchetes, dx. Ou seja, o resultado que eu tenho aqui é menos π até π, no caso 1/2, né? Ficaria o cosseno de n mais mx mais o cosseno de n menos mx. Eu tenho duas possibilidades a serem trabalhadas aqui. O primeiro caso é se o m for igual a n, ou seja, esta expressão ficaria dada por quem? Por 1/2 da integral de menos π até π do cosseno de 2nx mais o cosseno de 0x, ou simplesmente 0 dx. Então, para calcular essas integrais, você tem 1/2. A integral do cosseno de 2nx seria dado pelo seno de 2nx sobre 2n, mais a integral de 1 seria x. Isso variando de menos π até π. Substitui esses valores. Substituindo aqui primeiramente o π, você tem o seno de... seria 2nπ, mas aqui eu vou colocar n vezes 2π sobre 2n mais π, menos, seria o seno de 2nx, ou n vezes menos 2π, já que aqui é menos π, sobre 2n menos π, tá? Por que menos π? O valor aqui é negativo. Aqui tem um detalhe importante. O seno, como n é um número natural, toda vez que eu não multiplicar um natural por 2π, que vai dar um múltiplo de 2. E o seno de um múltiplo de 2, de 2π no caso, ele sempre é igual a zero. Então, tanto aqui como nesse caso. Portanto, o que nos sobra aqui, vou ver se dá para colocar aqui na frente, seria 1/2. Bem que só vou fazer um detalhe. Esse 1/2 está com tudo, tá? Então, seria 1/2 de π mais π, cujo resultado é π. Agora, nós temos um outro caso, quando m for diferente de n. Qual o resultado que eu vou encontrar? O resultado que eu vou encontrar seria aqui 1/2 da integral de menos π até π de quem? Do cosseno de n mais m x mais o cosseno de n menos m x dx, cujo resultado é 1/2 de quem? Se você pega aqui, a integral neste caso seria dada por quem? Seno
de N mais M x sobre N mais M, mais a integral desse cosseno é o seno de N menos M x sobre N menos M, variando de menos π até π. Esse resultado ele se torna um pouco diferente do anterior. Em que aspecto? Aqui você teria um meio de quem? Vamos pegar aqui primeiramente para π. Ficaria o seno de N mais M π sobre N mais M, somado um seno de N menos M π sobre N menos M. Lembrando que eu tenho que diminuir agora quando for π, menos π. Ficaria o seno de... Aqui eu vou tentar já colocar como vai ficar aqui menos π e o seno é ímpar, então eu já vou colocar o menos antes. Ó. Seno de N mais M π sobre N mais M. Aqui da mesma forma, como vai ficar menos π, então aqui o seno é uma função ímpar, então eu tenho que trocar o sinal. Ficaria seno de N menos M π sobre N menos M. Bom, aqui vamos lá novamente um detalhe. Toda vez que você pega o seno de π, 2π, o resultado sempre é zero. Então, quando eu pego N mais M, ou vai ficar aqui um π, ou vai ficar 2π, 3π, 4π, sempre vai ficar um múltiplo de π. Portanto, esse resultado aqui é zero. Aqui é a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Portanto, o resultado você vai encontrar um meio de zero ou simplesmente zero. Portanto, a expressão integral de menos π até π do cosseno de nx, cosseno de mx dx, encontramos dois resultados. Ele pode ser π se o n for igual a m, ou ele pode ser zero se o n for diferente de m. Bom, de posse desses valores, nós vamos encerrar mais esta aula. A gente vai deixar algumas atividades para vocês, eu espero que vocês estejam tentando fazer. Mandem suas dúvidas para que a gente possa saná-las na medida do possível. Então, fico por aqui e até a nossa próxima aula.